Já pode ir abrindo sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a Salomão, seu filho. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, vem os conselhos de Davi para Salomão. Seja forte. Haja como homem. Obedeça ao Senhor. O seu Deus exige. Ande nos caminhos dele. Obedeça aos seus estatutos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você terá êxito em tudo o que fizer e onde quer que for. De modo que o Senhor mantenha a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Curve a sua cabeça. Você não veio aqui por uma razão tola. Você veio aqui para ouvir o Deus que conhece você. E Deus não fala ouvidos surdos. Não adianta você querer ouvir Deus e manter seus ouvidos fechados. Você precisa ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela conhece você. Ela sabe quem você é. Não tem como fugir dela. Mas Deus não vai jogar pérola aos porcos. Então você tem que hoje pedir ao Senhor, fala comigo, porque o teu servo está ouvindo, Senhor. Fala para Ele, nesse instante, diga: Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a tua voz, eu preciso da tua direção. Em nome de Jesus, amém. Esse texto é um texto muito pesado, pelo contexto dele. Pense que você está no leito de morte, com os seus filhos ao pé da cama. O que você diria a eles? Sabendo que essa doença que você tem vai levar você. Pois bem, Davi está vivendo exatamente isso. Ele é um homem experiente, vivido, que teve uma trajetória incrível de pastor de ovelhas, a matador de gigantes, a rei de Israel. E um reinado muito frutífero, porque foi ungido a rei sem ser rei. Foi ungido a rei enquanto Saul ainda estava no trono. E agora, esse grande homem, que Deus o chama homem segundo o meu coração, está morrendo. E ele olha para o Salomão, que é o seu 10º filho, o segundo filho que ele teve com uma mulher chamada Betseba, e ele diz 3 conselhos para esse jovem. Primeiro, seja forte. O segundo, seja homem. E o terceiro, obedeça. Repita comigo: seja forte, seja homem, obedeça. A gente tem que comparar a nossa cultura com a luz das Escrituras. A gente vive numa sociedade que pensa, que escreve, que ensina. E uma das grandes crises que nós temos hoje na sociedade é uma crise de masculinidade e uma crise de maturidade. Eu já vou explicar o que eu estou querendo dizer aqui. A falência da família, a falência de pessoas na área pública, a falência de casamentos, ela advém de uma indefinição do papel de um menino para um homem. Não existem muitos rapazes que gostam de ser chamados de meninos.
Hoje uma criança, quando ela começa a entrar na fase da puberdade, ela não gosta de ser chamada de menino, menina. Há uma pressa de ser chamado de homem. E na Bíblia, existem duas categorias só. Na Bíblia, ou você é menino, ou você é homem. E rapazes trabalham duro para abandonarem esse estereótipo de menino. Esse estereótipo de criança. Querem se tornar homens rapidamente. Querem se tornar adultos rapidamente. Só que, infelizmente, a nossa sociedade, nesse processo evolucionista criado pelo homem, e o homem coloca falsas teses de identidade, porque a ideia é o que é? A ideia é confundir. E os homens criaram não duas categorias, mas três. Na Bíblia só tem duas categorias, menino e homem. E aí a sociedade humana criou uma terceira categoria. Então tem o menino, tem o homem, e entre o menino e o homem tem a terceira categoria, chamada adolescente. Adolescente, é a categoria. Adolescência não é uma visão bíblica. Não existe a figura da adolescência na Bíblia. A adolescência foi criada pelo desenvolvimento da sociedade humana. Não tem nada nas escrituras, não tem ninguém chamado de adolescente. Ou você é menino, ou você é homem. Mas nós criamos uma terceira via, a adolescência. Jesus disse que uma das formas de conhecer as coisas são os frutos. Pelos frutos você conhece as árvores. E essa terceira categoria, chamada adolescência, tem se tornado devastadora, porque nós criamos uma categoria onde um menino, uma menina de 13, 14 anos, seja lá que idade a gente quer dar a ela, ela é tratada não mais como menina, não mais como menino, nem como homem, nem como mulher, ela é tratada como adolescente. E nesse estado de adolescência, essa criança, esse menino ou essa menina, quer buscar uma autonomia, um autoconhecimento. E o preço disso é o que nós chamamos de rebeldia. A rebeldia, a adolescência tem proporcionado uma categoria maravilhosa. Porque é uma fase preguiçosa para quem deseja ser menino, mas experimentar privilégio de ser homem. Preguiçosamente, eu me mantenho um menino, mas eu quero ter direitos de homem, mas eu não quero assumir responsabilidades de homem. Quer ter filhos antes de ter renda. Quer casar antes de ter casa. Quer namorar antes de ter um trabalho. Quer comprar antes de saber como vai se sustentar. E o que temos hoje são meninos que atingem uma certa idade e entram numa adolescência e continuam a agir como meninos com privilégios de homens. Toda vez que a nossa vida está indefinida, nós vamos sofrer. E uma das fases mais definidoras de um adulto é a fase da adolescência. É a fase de meninos com privilégios de homens, que perdem a sua maturidade bíblica e vivem adultos completamente incapazes. Queridos, nós precisamos aprender a rejeitar algumas culturas que nos são impostas e começar a entender que o que modifica a nossa vida é a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus, nós temos que aprender a educar nossos filhos a ser homens, nossas filhas a serem mulheres, e não prepará-los para viver numa fase intermediária, uma fase onde eles querem ter privilégios da vida adulta, sem responsabilidades da vida adulta. Isso está tornando toda a nossa sociedade de cabeça para baixo. E o que tem que mover a nossa casa não é a cultura das universidades. O que tem que mover a nossa casa é a cultura do reino de Deus. Homens
mulheres adultas, preparando filhos para serem adultos, maduros. Pais que criam homens e mulheres não para serem meninos adultos ou adultos meninos, mas para serem adultos. Porque a igreja não pode estar sobre os ombros de meninos. Nós vemos toda a polêmica que está surgindo nos dias de hoje. Mas a culpa não é do menino que prega. A culpa é que uma igreja está colocando o microfone na mão de um menino. E o menino está sendo menino. Eu já tive 14 anos. Eu já tive 13 anos. Quantas viajadas na maionese a gente faz? Sim ou não? Quantas idiotices a gente fala? Porque somos meninos. O problema é que se coloca a igreja sobre os ombros de um menino. Uma casa não pode estar sobre os ombros de uma menina, de um menino, não pode, não tem como dar certo. Não há estrutura para isso. Uma empresa não pode estar sobre os ombros de um menino. Ou é um homem e uma mulher, ou não pode. Uma escola, uma universidade, não pode, um governo não pode. Uma vez um garoto perguntou para mim: pastor, quando que eu posso começar a namorar? Primeiro que o namoro nem é um conceito bíblico. Namoro é uma coisa moderna da nossa sociedade. Mas tá bom, você quer namorar, ok. Mas você quer namorar para quê? Para que você quer namorar? Para ter um namoro recreativo? É esse o objetivo? Você quer namorar para dar umas bitocas? Para abraçar? Para beijar? Para estar perto? Você quer um namoro para desfrutar de privilégios da vida adulta, sem assumir nenhuma responsabilidade? É por isso que você quer namorar? Você quer namorar para desfilar dizendo: essa é a minha mulher, ou esse é o meu namorado, mas sem nenhuma responsabilidade? Quando que eu posso me envolver com o sexo oposto? Quando você virar homem. Quando alguém perguntar: quando eu posso namorar? Quando você virar homem. Quando você virar uma mulher adulta. Quando você estiver maturidade para liderar a si mesmo. Para liderar espiritualmente aquela que estará ao seu lado. Aquele que estará ao seu lado. Quando você puder treinar seus filhos para serem homens. Aí você diz: então nunca vou casar. Então não case nunca. Porque não adianta construirmos nossa vida para gerarmos escombros. Nós fomos chamados para construir e sermos embaixadores do reino de Deus, sem deixar a peteca cair, sem deixar nosso lar ruir. Quando é que eu posso namorar? Quando eu puder ser um provedor real da minha família, um protetor, sem precisar estragar meu casamento pedindo dinheiro para pai, para mãe, para alguém, sem me afundar em dívidas, sem ficar jogando no tigrinho, sem pegar dinheiro com a agiota. Não estamos falando de estrutura física, de tamanho, de músculo. Estamos falando de caráter. Quero duas coisas para a gente pensar aqui. Onde estava Adão quando a serpente estava falando com a sua esposa? Onde Adão estava? Adão era um baita de um sonso. Aonde Adão estava quando o seu filho Caim matou Abel? Aonde ele estava? Que coisa mais importante ele tinha para fazer? Enquanto a serpente estava do lado da mulher dele, dizendo: coma do fruto proibido, coma, mentindo para a mulher. E ele nem rebateu o que a serpente disse. Uma sociedade que tem que entender: eu tenho condições de pagar as minhas contas. Porque o que o diabo quer? O diabo quer que você pense que tudo é culpa dele. O diabo quer que você viva em uma neura, dizendo: a minha vida não vai para frente porque é o diabo, porque é macumba, porque é o inferno, porque é Satanás, porque eu estou doente, porque é isso, porque é aquilo. E hoje nós temos um contingente enorme de problemas, porque nós transferimos a responsabilidade por uma fase que nunca deveríamos ter. Não deveríamos ter uma fase de ter direitos sem deveres. Não deveríamos ter uma fase de ter direitos sem deveres. E é isso que é a terceira fase, a fase da adolescência. Uma fase de direitos sem deveres. E muitos de nós ficamos velhos, cabelos brancos, e continuamos sendo eternos adolescentes. Direitos sem deveres. Não queremos homens meninos. Não queremos meninas.
mulheres, meninas, não queremos. Nós queremos entender que Deus tem coisas para nós. Olhe para mim. Quem foi Salomão? Salomão foi o fruto de um ventre que antes de Salomão Deus amaldiçoou. O primeiro filho de Betseba morreu porque Davi fez um filho no adultério. E Deus disse: essa criança não vai vingar. Mas para mostrar a misericórdia de Deus, Deus escolheu o segundo filho de Betseba para ser o futuro rei de Israel. Davi já tinha 10 filhos, mas foi Salomão o escolhido. Salomão nasceu com uma missão de governar uma nação chamada povo de Deus. E alguns olham para o trono como um lugar de maravilha, poder, mas você não tem que esquecer que grandes responsabilidades são acompanhadas de grande pressão, grande luta. Quando você fala assim: eu quero crescer, eu quero ter problemas, é isso que você está falando. Quando você fala: eu quero ganhar mais dinheiro, você está dizendo também: eu vou sofrer mais pressão. Não existe crescimento sem dor. E se você está crescendo sem dor, você não está crescendo, você está inchando. Crescimentos reais doem. E é essa a preocupação de Davi do lado de Salomão na cama, dizendo: filho, seja forte, seja homem e obedeça. Salomão foi indicado por Deus. E a primeira coisa que Davi diz é: seja forte. Fala comigo: seja forte. Porque você pode ter a bênção de Deus, você pode ter a aprovação das pessoas, mas você tem que ser forte. A bênção de Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. E aí eu vejo um pai cheio de amor, olhando para o filho, dizendo: filho, seja forte. Não eram apenas conselhos de um pai, era uma profecia. Lugares de governo tem que ser forte. Lugares de autoridade tem que ser forte. Diante de uma pressão, diante de uma agonia, você tem que ser forte. A primeira condição de um grande líder, de uma pessoa que vai se destacar, e não importa líder na sua casa, você tem que ser forte. Forte para aguentar o tranco, forte para suportar a pressão, para aguentar a cara feia, para não olhar para uma contrariedade e começar a questionar tudo que você pensa sobre a vida, e pensar: será que eu estou errado? Será que eu estou errado só porque encontrou um idiota no caminho, e essa pessoa colocou caraminholas na tua cabeça, e agora você está em crise existencial? Será que Deus existe? Você tem que ser forte. Forte porque haverão conspirações, forte porque haverá falsidade, forte porque no meio do palácio, Salomão, vai ter gente que vai te beijar no trono, e quando você sair do trono vai se encontrar numa outra sala para tentar tirar você do trono. Você tem que ser forte, Salomão. Você tem que ser forte porque não é fácil governar. E o ombro de uma criança não suporta uma nação, mas os ombros de um homem suportam. E um dos principais ingredientes é o esforço. Se você não se esforçar, você não tem direito de sonhar. Não acredite num sonho de alguém que não se esforça. O meu sonho é prosperar. Dorme até meio-dia. Meu sonho é prosperar. Você vai conversar com a pessoa, só tem desculpa. É desculpa. Meu sonho é vencer na vida, mas é um pele fina. Não consegue pagar preço, não consegue sacrificar. Qualquer tipo de dificuldade negocia. Culpa alguém, culpa o outro, sai pela tangente, nunca mata no peito, nunca diz: toca para mim aqui, ó. Não, toca para o outro, toca para o outro, toca para o outro. Nunca. Não quer esforço. Se você quer se esforçar, você tem o direito de sonhar. Grandes líderes não chegam a lugares de destaque por acaso. Há marcas, há lutas. E é isso que Davi está dizendo para Salomão: meu filho, meu jovem, se você quer sentar no trono que o papai sentou, se você quer ser um grande rei, você tem que se esforçar. Diga bem alto: eu preciso me esforçar. O tempo que a gente gasta chorando, se nós nos esforçássemos, nossa vida estaria muito diferente. O tempo que nós gastamos contando a nossa história, se nós nos esforçássemos. O tempo que a gente vai buscar uma explicação para a nossa desgraça, se nós nos esforçássemos. O tempo que a gente fica saindo de conversa fiada para colocar a mão no arado, e que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Se esforce que dá certo. Não é sobre família, não é sobre dinheiro na conta. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Não diga para mim que você
quer uma transformação se você não arrasta uma cadeira para viver essa transformação. Não diga para mim que você quer ter paz se você todos os dias mergulha no caldeirão da discórdia, do lamento. Olhe para mim e mostre aonde está o seu esforço. E lamentavelmente alguns estão se esforçando para manter a desgraça, se esforçando para manter a tragédia, se esforçando para manter o defunto na geladeira. Não coloque defunto na geladeira, sepulte os seus mortos. Davi está dizendo para Salomão o seguinte, Salmo 28:7, ele está dizendo o que ele aprendeu ao longo da sua vida. Ele está dizendo, foi ele o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graça. O trono não é sobre política, o trono não é sobre conspiração, não é sobre puxar o saco de ninguém. O Senhor é a minha força. E eu tenho uma notícia para você: o Senhor é a tua força. O Senhor é a tua força. Você vai vencer porque o Senhor é a tua força. Você não vai quebrar porque o Senhor é a tua força. Não é o fraco apoio humano, não é o fraco braço mortal, é o Senhor. E se você se perdeu, hoje é um bom domingo para você voltar e confessar para os teus medos: o Senhor é a minha força. O Senhor não é a teologia da força, é a força. Em 1 Samuel 17:37, Davi vai dizer: o Senhor me livrou do quê? Das garras do leão. O Senhor me livrou das garras do urso e me livrará das mãos desse filisteu. Davi está dizendo: o Senhor não é a minha força porque alguém me falou. Eu já levantei outras vezes, eu já venci outras vezes. Você não está aqui por acaso, esforça-te. Resposta de Deus para você hoje é: para de chorar, esforça-te. Esforça-te. Nunca vai ter um ambiente perfeito, nunca vai ter um ambiente favorável. Essa passarela vermelha que você quer desfilar não vai existir. Você vai desfilar em lugares muito ruins, e eu mostrarei a minha graça para você. Esforça-te, 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 esforça-te. Olhar para você e dizer: eu vou hoje, eu vou fazer, eu vou pagar o preço, eu vou. Qual foi o primeiro conselho de Davi para Saul? Para Salomão? Esforça-te. O segundo conselho: seja homem. Agora, escute. Ser homem aqui não é sobre: ei Salomão, mostre seus músculos, meu filho. Ei Salomão, deixa a barba crescer. Ei Salomão, não leve desaforo para casa. Ô Salomão, seja homem, fala grosso. Não, 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 não. Não é essa masculinidade que Davi está falando. A definição de força não tem a ver com a figura do macho man. Não, 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 não. A figura de masculinidade, a perspectiva de Davi sobre ser homem é: domine-se plenamente. Homem adulto, mulher adulta, é aquele que domina-se plenamente. Não me diga se você tem barba na cara. Diga-me se você domina a sua vida plenamente. Diga-me se você controla a sua vida, ou se são os outros que controlam. Um adolescente que tem direitos, mas não tem responsabilidades, é extremamente influenciável. Lamentavelmente é. Tanto para o bem como para o mal. Porque ele não sabe dominar-se. Um adolescente, muitas vezes, eu não estou falando só da idade, estou falando da mentalidade. É aquele que é extremamente descompensado e, em busca de uma paixão, sucateia todo o resto. Para uma pessoa numa fase de direito, sem deveres, ela não consegue conciliar amor com estudo, com trabalho. Quando começa a se apaixonar, logo começa a ir mal na escola, logo começa a faltar no trabalho, porque não consegue ter responsabilidades. Davi está dizendo: ei Salomão, mesmo jovem, você tem que ser homem. Você tem que aprender a dominar-se plenamente. Porque se você for um menino sentado no trono, gente grande, com uma cabeça de menino, vai ter um comportamento de menino. Então não é sobre barba, não é sobre
ruga. E infelizmente existem pessoas, cronologicamente falando, velhas, muito velhos, mas agindo como crianças até então. Já tem até netos, mas se portam como crianças, que não sabem plantar. E alguns cristãos até dizem: eu nunca tive controle emocional, por isso que eu bato nos meus filhos. Não, você bate nos seus filhos porque você é uma criança. Porque criança briga na escola. Criança não sabe resolver falando, então resolve tudo no tapa. Então você é uma criança. E não me diga se você foi mãe 20 vezes, 30 vezes. Você é uma criança. Não, se você bate na sua esposa ou no seu marido, você é um infantil. Você não podia estar casado. Você não podia ter a responsabilidade de ter uma família. Se você não sabe ouvir, maridos de forma animalesca tratam sua família como gado, como animal. Por quê? Porque envelheceu, mas não é. Então o Davi está dizendo para Salomão: menino, seja homem. Quando você colocar sua busanfa naquele trono, traga segurança para esse país. Quando você sentar ali, deixe que cada súdito seu olhe para você e veja através das suas atitudes que esse reino vai ter proteção, vai ter sabedoria, e vão respeitar o teu trono, porque eles não vão respeitar a tua coroa de ouro, eles vão respeitar o que você carrega no teu interior. Em nome de Jesus. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas o tic-tac do relógio está correndo. Deus tem lugares de governo para a tua vida. Deus tem lugares de honra para você. E Deus hoje está sentado do teu lado dizendo: eu vou te dar governos quando você se esforçar, quando você for maduro o suficiente, e quando você é terceiro, quando você obedecer aos decretos. Davi olha para Salomão e diz: ande nos caminhos e obedeça os decretos, os mandamentos, e você vai encontrar vida, e o trono nunca vai se apartar. O trono nunca vai deixar. Porque não adianta você ter força, meu filho, não adianta você se esforçar, não adianta você dominar a si mesmo, se você não obedecer aos decretos de Deus. Não é reinventar a roda, não é acordar e dizer: agora, pois bem, eu vou fazer da minha vida o que eu quero, como nós ouvimos hoje. Tem gente que quer pautar a igreja, pautar a Bíblia, dizer que a Bíblia está errada porque você não concorda. E desde quando Deus perguntou a nossa opinião? Onde foi na Bíblia que Deus perguntou: o que você acha que deve ser o meu reino? Ele nunca perguntou. Ele enviou Jesus, Ele enviou o Espírito Santo, e Ele diz: morra para você mesmo e venha viver a minha vida. Salomão foi chamado para ser rei, não para fazer o que quisesse. Ele foi chamado para ser rei, para fazer a vontade do Pai. Eu sinto em dizer que a sua casa não é para fazer a sua vontade, mas a sua casa é para fazer a vontade do Pai. Os seus filhos não são para fazer o seu gosto, os seus filhos são para fazer a vontade do Pai. Sabe por que algumas empresas não prosperam? Porque nossas empresas estão lá para fazer os nossos caprichos. Comece a fazer a vontade do Pai. Tenha uma empresa que glorifique o nome de Deus. Tenha um ambiente que exalte ao Senhor. Não tenha vergonha de pôr louvor. Não tenha vergonha de mostrar para os teus clientes que você serve a um Deus Todo-Poderoso. Não tenha vergonha de mostrar para todo mundo que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Diga: pastor, mas se não gostarem, que procurem outra, porque eu não vou mudar. Eu vou obedecer a Deus. O que me mantém no trono não é quantos bajuladores estão comigo. O que me mantém no trono é obedecer ao Senhor, é obedecer, dizer: olha, essa empresa tem valores, esse lugar tem princípios, e eu não negocio isso. Mas eu sou de outra religião. Então você pode até ser de outra religião, mas quando você colocar o pé aqui para dentro, essa empresa tem valores cristãos. Essa empresa tem valores cristãos. O umbandista é bem-vindo, o ateu é bem-vindo, mas quando colocar o pé aqui dentro, ainda que você não seja um cristão, vai ter que andar como um, porque essa empresa, essa casa, essa família, essa igreja tem valores cristãos. Porque é isso que Davi está dizendo para Salomão: meu filho, se o trono estiver em você, você tem que ser forte, você tem que ser homem, e você tem que obedecer, porque se não houver obediência, o trono sai. É só obedecendo que a gente vence as tentações. Em 1 João capítulo 2 verso 14, João vai dizer: filhinhos, eu vos escrevi para que vocês conheçam o Pai. Pais, eu escrevi para vocês para que conheçam aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Jesus está dizendo: se você obedecer a minha palavra, você vai vencer as tentações. Você vai vencer a cara feia do diabo. Você que está aí num beco sem saída, numa situação tão conflitante, vai para a Bíblia.
Vai para a palavra. Vai obedecer a Deus, vale a pena. Mas eu vou ter algumas perdas, essas perdas serão as melhores coisas da sua vida. Porque perder na obediência não é perda, é ganho. Se você está tendo um esvaziamento da tua vida, porque escolheu servir a Deus, isso não é esvaziamento, isso é livramento. Isso é bênção. Deus está dizendo, eu estou limpando, porque eu não ponho vinho novo em odre velho, eu estou limpando. Quando você obedece, você tem vitória na tentação. Você consegue santificar seu relacionamento. Você consegue, por quê? Porque não é sobre você, é sobre o poder de Deus que opera em você. Quando você obedece, você tem uma fé estável, uma fé que não para. Então eu vou ser forte, eu vou ser homem maduro, mas eu vou obedecer. Olha o que Efésios 4:14 fala. Se eu tenho a palavra, a propósito é que deixamos de ser como criança, levado de um lado para outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Gente que é o chaveco. Mas como eu sou um adolescente, uma criança, eu caio no somebody love. Eu caio, não. Eu não vou ser levado de um lado para o outro. Eu tenho uma âncora chamada palavra de Deus, e essa âncora vai me sustentar. Eu tenho uma fé convicta. Sabe o que é uma fé convicta? Ela não está na prateleira, ela não está à venda. Uma vez uma pessoa se aproximou de mim e começou a falar mal de Jesus. Olha que ousadia. E eu disse para essa pessoa, por favor, cale a sua boca. Você não vai falar mal de Jesus na minha frente. Isso não está em discussão. Eu não discuto. Mas você tem que me ouvir para você rebater. Eu não sou obrigado a ouvir. Eu não sou. Vai falar longe de mim. Não toca na Bíblia, não toca em Jesus na minha frente, não. Não vou ouvir. Meu ouvido não é pinico, meu ouvido é para ouvir a voz de Deus. Eu não vou ouvir. Eu tenho uma fé convicta. Você quer que eu fale sobre Jesus? Eu falo. Agora, ouvir groselha sobre ele, eu não vou ouvir, porque eu não tenho uma vida solta. É a palavra. Eu quero declarar isso sobre a tua vida hoje. Você vai ter uma fé convicta, uma fé madura. Não importa o que aconteceu. Não tem uma fé pautada por homens. Tem tanto idiota por aí falando coisa que nem sabe. O cara vai lá, faz cara de intelectual, fala grosso e você cai. Meu irmão, você não foi feito para andar de um lado para o outro como um atrapalhado na vida. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Você tem que ter discernimento espiritual. Você tem que saber que Deus está com você. Levanta a mão, olha o que fala 1 Coríntios 14:20. Olha aqui, irmãos, não, levanta a mão, quero profetizar isso. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar com respeito ao mal. Sejam como as crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Paulo está dizendo, seja criança em relação à inocência de Deus, amar a Deus, chorar na presença de Deus. Diante do capeta você é maduro. Diante do diabo fala, eu não sou trouxa não, eu não sou idiota não. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu sei que eu tenho pedido coisas a Deus, mas eu preciso sentar ao pé da cama e ouvir o conselho de Deus. Deus não vai te dar um trono se você não se esforçar. Então quando você pensar no teu sonho, pensa se você se esforça para que ele aconteça. Porque se você não se esforçar, você está se enganando. Nenhum sonho se realiza sem esforço. Nenhum. O reino de Deus é tomado à força. E se você não se esforça, também não fique gastando o tempo de outras pessoas, porque o tempo do outro também é precioso. Algumas vezes a gente fica enchendo o ouvido do outro, coitado, que ainda tem a paciência de nos suportar, achando que ele é como Jesus. Quem aguenta você é Jesus, viu? Não fica achando que todo mundo te aguenta não, que me aguenta, que não aguenta. Tem gente que está ficando doente por nossa causa, porque a gente não move uma palha. E quando vai contar a nossa história para o outro, conta como se nós fôssemos os maiores interessados, e não somos. Desabafamos, e depois pegamos Coca-Cola e batata frita e vamos para o sofá. Davi está dizendo, Salomão, esforça-te. Não vai ser fácil não. Não se seduza com ouro, não se seduza com palácio, não se seduza com os puxa-sacos. Tem que se esforçar, meu filho. Se esforçar, seja maduro, governe-se.
tenha direitos e tenha deveres. E obedeça a Deus. Obedeça. Obedeça. A maior obediência ao Senhor. É triste ver crentes abrindo concessões nas suas vidas. Criados na igreja, abrindo exceções. Obedeça. Pague o preço. Problema de quem não gostar. Jesus está aqui. Eu sei que se fosse outra mensagem, você já tinha pulado da cadeira. Mas eu não estou aqui para agradar você. Eu estou aqui para pregar a palavra que te confronta e te faz crescer. E eu sei que é pesado ouvir uma mensagem dessa de manhã. Porque seria muito mais fácil dizer: levanta sua mão e receba a sua vitória. Você sairia daqui chorando. Mas você não está aqui para alegrar as suas emoções. Você está aqui para fortalecer a sua fé. E eu tenho coisas que eu tenho que amadurecer. Seja homem, meu filho. Seja mulher. Ensine seus filhos a não ser adolescentes. Ensine seus filhos a serem homens e mulher. Ensine seu filho que a cada direito que ele quiser adquirir, ele tem que ter um dever. Ele tem que ter um dever. Porque direito sem dever gera um homem incapaz e uma mulher incapaz. Feche os seus olhos. Pense em Deus agora. Deus ama você. Deus tem planos para você. E hoje é uma manhã de dizer: eu vou sentar no trono que Deus tem para mim. Hoje é uma manhã de dizer: Espírito Santo, eu estou pronto. Eu estou pronto para receber a força que eu preciso. Eu vou cortar essas conversas de desânimo. E eu vou assumir o meu papel. Essa mensagem é uma esperança que Deus está colocando no seu coração hoje. Essa mensagem é uma chance que Deus está te dando de dizer: eu não desisti de você. Porque o que torna os sonhos possíveis é Deus. É Deus. E Deus está dizendo: eu te amo. Eu amo você, meu filho. Você tem que ser forte. Você que está aqui pensando em desistir, a desistência é para os fracos. Você não pode desistir. Ainda com a boca seca, com as pernas bambas, ainda que o mundo esteja contra você, você não tem o direito de desistir. Porque Deus deu Jesus para você. Jesus é a esperança. Então eu vou me esforçar. Eu vou adorar como alguém esforçado. Eu vou cantar como alguém esforçado. Eu vou trabalhar como alguém esforçado. Eu vou profetizar como alguém esforçado. Eu vou ser maduro. Eu não vou ficar dando desculpas. Eu não vou ficar atrás de conversas. Eu vou fazer como Davi disse para Salomão: seja homem. Não seja moleque. Seja homem. Seja homem. Aguenta. Não foge. Não se esconde. Fica lá. Se Deus te escolheu, é porque Deus sabe que você pode. Se Deus te chamou, Deus não erra. Deus não errou. Salomão, Deus não errou. Deus te chamou. Por mais que todo mundo diga que você não serve para isso, por mais que todo mundo diga que acabou o seu tempo, que diga que é tarde demais, Deus está dizendo: seja maduro, porque eu te escolhi. Eu escolhi você. Eu escolhi você. Eu escolhi, mas quero que você seja homem, maduro. E obedeça. Obedeça, obedeça. Acorde obedecendo, durma obedecendo. Hoje é uma manhã de avivamento. E a minha oração é que Deus te visite agora. Que Deus entre no seu interior agora. Que a glória de Deus tome conta de você. Que todas as áreas da sua vida que estão estáticas, paradas agora, comecem a se movimentar. A minha oração é que o Espírito Santo coloque sobre a tua vida um novo vigor, uma nova unção. Eu declaro agora em nome de Jesus, de dentro para fora, uma explosão de vida, trazendo movimentação. Aquilo que estava estático, parado, aquilo que estava agora, vai começar a se mover pelo poder do nome de Jesus. O trono não vai ser tirado de você. Os teus filhos vão viver um milagre que Deus plantará em você. Essa mensagem é Deus pegando na tua mão dizendo: ainda não acabou. Ainda não acabou, mas eu preciso que você faça a sua parte. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Aleluia. Vai se colocando de pé. Ainda não acabou. Ainda não acabou.
Ainda não acabou. Ainda não acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Sabe o que aconteceu com Salomão? Ele foi muito mais adiante que Davi. Davi não construiu o templo. Quem construiu o templo foi Salomão. E qual foi o primeiro pedido que Salomão fez a Deus? Quando Deus falou, me pede o que você quiser, ele falou, Deus, eu quero sabedoria para governar o povo. E Deus disse, uau, você poderia ter pedido riqueza, bens, vida longa. Você poderia ter pedido tudo, mas você pediu para os outros. Talvez ele deve ter respondido para Deus, porque meu pai me ensinou a ser esforçado, a ser homem e a obedecer. E a Bíblia diz que nem antes, nem durante e nem depois houve alguém tão sábio quanto Salomão. O livro de Provérbios ele escreveu. O livro de Eclesiastes Salomão escreveu. O livro de Cantares ele escreveu. Porque foi um homem que Deus o preservou. Teve seus erros sim, mas Davi deixou o conselho. Você crê que Deus está aqui nesta manhã? Então Deus está falando com você. Feche os olhos só mais uma vez. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Deus está falando com você. Não adianta fugir. Deus está dizendo que existe um novo tempo para chegar. E o que está em jogo é o que você tem pedido a Ele. Você não pode ter ombros de menino mais. Você tem que ter ombros adultos para suportar o que você tem pedido ao Senhor. E o Espírito Santo está aqui nesta manhã para fortalecer você, para encher você, para fazer você ter coragem de tomar as decisões que tem que tomar, para fazer você dar o rumo que tem que dar. Porque ainda é tempo. Ainda é tempo. E eu convido você agora a chamar a manifestação de Deus para a tua vida. Você ouviu a palavra, não ouviu? Esqueça que tem alguém do teu lado. Esqueça que tem alguém perto de você. Hoje é uma manhã de destravar o que está travado. Hoje é uma manhã de se embriagar do Espírito Santo. Hoje é uma manhã de rasgar o coração e dizer, Deus, eu ouvi a tua voz e ninguém me segura. Ninguém vai me segurar mais. Ninguém me segura. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou triunfar. O reino não vai ser tirado de mim. Eu vou recuperar o tempo que eu perdi. Eu serei esforçado. Eu serei maduro e eu obedecerei. Eu serei esforçado. Eu serei maduro e obedecerei. Deus está dizendo, eu mandava dizer para você, eu estou prestes a reverter áreas que estão paradas na tua vida. Deus manda eu dizer desse altar, se você se esforçar, se você for maduro, se você me obedecer, eu estou prestes a mudar cenários e atmosferas da tua vida. Eu estou prestes a trazer cura de feridas que há muito tempo não fecham. Eu estou prestes a trazer um reboliço, porque eu te amo e eu tenho planos para você, diz o Senhor. Quantos podem levantar as suas mãos e glorificar o nome de Jesus? Quantos podem deixar o Espírito Santo começar a trazer uma força, a trazer um poder, a trazer uma glória? Não olhe para nada agora. Você ouviu a palavra, você ouviu o recado. Agora responda ao Espírito Santo que você entendeu e que Ele tem liberdade para agir na tua vida, que Ele tem liberdade para encher você de glória, que Ele tem liberdade para encher você de poder. Não pare, querido, não pare. Glorifique o nome de Jesus. É uma manhã de restauração, é uma manhã de maturidade, é uma manhã onde eu serei o que Deus quer que eu seja. É uma manhã de vida, é uma manhã de cura. Oh meu Deus do céu, receba poder. Você que entrou aqui abatido, desanimado, caído, você que entrou aqui confuso, Satanás tem feito um reboliço, mas acabou. Deus está tocando em você, Deus está agindo em você. Eu estou saindo daqui para governar, eu estou saindo daqui para dizer o que Deus tem para mim, o diabo não toca. Eu estou saindo desse culto para dizer, os planos de Deus da minha vida não vão morrer. Eu não tô velho coisa nenhuma, eu não tô velho coisa nenhuma, eu não tô velho coisa nenhuma. Ainda é tempo, ainda é tempo. Deus manda dizer, eu renovo tuas forças hoje, eu renovo tuas forças hoje. Eu te dou vigor, eu te dou poder, eu te dou vigor, eu
te dou poder, eu acelero o teu raciocínio, eu acelero o teu corpo, eu te dou sabedoria nesta manhã, eu te dou sabedoria para governar, para escolher, eu te dou sabedoria, receba sabedoria para falar na hora certa, sabedoria para reagir do modo certo, sabedoria para falar o certo. Deus controlará a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo descontrole da tua vida emocional agora cai por terra. Em nome de Jesus, fecha os olhos. Toda bagunça que está acontecendo na tua cabeça, essa coxa de retalhos, esse embaraço na tua mente, está tirando a clareza. Você anda perturbado, você anda confuso, você anda atrapalhado. Deus está trazendo organização na tua cabeça agora. Deus está organizando você. E toda a ação do diabo na tua mente agora é quebrada. Agora. Toda voz que está aí como um ping-pong na tua cabeça, falando mentira o tempo todo, mentindo, acabou, clareza, luz. Receba a luz da palavra, receba a luz do evangelho. Jesus está entrando nesse buraco que você se enfiou e está te tirando daí. Jesus está entrando nesse lugar escuro que você se enfiou. Há uma mão, segura nela, Ele vai te trazer para fora. Há uma mão, segura nela, Ele vai te trazer para fora. Há uma mão, segura nela. Olha essa mão indo em tua direção, fecha os olhos. Olha essa mão tirando você do abismo. Olha essa mão te puxando para cima. Olha essa mão te tirando daí. O diabo grita desesperado, Satanás não está entendendo nada, mas Jesus está te alcançando nesta manhã. Jesus está te tirando daí nesta manhã. Muita gente falou que você é um caso perdido, muita gente falou que a tua história é uma vergonha, muita gente falou que nunca mais daria certo, mas a mão de Deus está te pegando agora, a mão de Deus está te puxando para cima agora. Pega na mão dele, vem, pega na mão dele, vem, pega na mão dele, vem. Sai para fora, sai para fora, sai. Vem para a vida, Jesus está te tirando daí. Vem para a luz do Espírito Santo. Vem para a cura, vem para o avivamento, vem para o poder, vem para a unção. Vem, eu estou saindo. Olha a alegria voltando para os lábios, olha a paz voltando para a alma, olha a alegria voltando para a mente, olha a vida voltando, olha o equilíbrio, olha a vontade de adorar, a vontade de servir, a vontade de servir. Eu me sinto livre de novo, eu me sinto perdoado, eu me sinto amparado, eu me sinto sarado por Ele. Eu estou sarado por Ele. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.